Olá, ouvintes do Isso Não é um Rádio, eu sou a Helena Velaboim e hoje a gente vai falar de um projeto que está prometendo mudar o jogo de uma coisa que é muito importante hoje em dia. Mais de 360 milhões de pessoas estão ameaçadas de passar por fome e insegurança alimentar e, além do Brasil, o mundo todo passa por essa crise alimentar. Então eu estou aqui com Rebeca Carmo e Aniele Nunes para falar sobre o projeto Oasis. Então, gente, como é que veio a ideia desse projeto? Então, a ideia veio de um hackathon que a gente participou em 2025. Então, a gente estava dentro desse hackathon e a gente tinha alguns temas que a gente podia escolher entre vários, né? A gente sempre segue a ESG, que são os problemas colocados para serem resolvidos até 2030. Enfim, aquela coisa que a gente vê até na escola. E aí, dentro desses vários temas, eu peguei e olhei e falei, eu quero falar ou sobre o meio ambiente ou sobre segurança alimentar. Sim. E aí, dentro daquela bagunça, tipo assim, encontre 10 pessoas pra fazer um grupo com você, a gente ia ficar bem assim, ó, a gente vai falar sobre o meio ambiente ou sobre segurança alimentar, quer entrar? Foi exatamente assim a nossa chamada dentro da galera lá. E aí a gente encontrou uma equipe que se interessou pelo projeto e disso a gente foi tendo ideias e descartando. A primeira ideia, que foi uma ideia absurda, até hoje eu dou risada sobre isso. Mas é muito boa. É uma ideia boa. Era fazer um tênis que gerasse energia. Era genial, você andava... Gerando energia. A galera fitness aí, ó. Rapaz, até eu saía do cinema. Pois é. Então, assim, essa foi a primeira ideia. Aí, pesquisando mais... Assim, dando um palpite aqui, tem um país, eu acho que é a Ásia, né? Sempre Deve ser. Mas que eles têm o rolê que é o chão. A gente né? pensou sobre isso As também. pessoas andam e eles geram É tipo uma estrada, não é também? Sim. Eu Os acho carros passam. É genial isso. Eu vi a questão de, tipo... Mas é absurdo, Eu né? acho que na fase de tipo, construir isso talvez seja absurda hoje em dia. É porque a gente não sabia armazenar a energia, por isso que a gente descartou Isso, a ideia. um dos problemas era Tá. armazenar energia. O segundo era que, tipo assim, a tecnologia, eu queria fazer algo demonstrativo. Porque, tipo assim, quando eu tava no hackathon, o que eu pensei e comentei foi o seguinte: se eu apresento uma coisa visível e palpável, nossa, já ganhei. Isso ganha qualquer pessoa. Eu tô te mostrando o protótipo na sua frente, E sabe? algo feito em 3 dias. Pô, Imagina. legal. Gente, deixa eu lembrar aqui um tempo. A gente está apresentando para os ouvintes do Isso Não é um Rádio. Então vocês têm que patentear essa ideia. Tá? Porque eu acho que tá todo mundo interessado agora. E é de vocês, tá? Tá? Já é, galera. A gente Já vai é, patentear. Enfim, e aí... E também a questão de, tipo assim, a tecnologia que a gente usar se chama piezoelétrico. Que é um negocinho que quando você vibra, ele gera energia. Sabe aqueles tênis de criança que quando ela pisa, pisca? Bem, eu vim te mostrar o meu novo Brinquedo. Brinquedo, brinquedo, tu e eu e tu. É feito com isso. Só que a energia disso é tão baixa que o LED, ele quase nem liga. Ele dá uma piscadinha assim, sabe? Então ia ser muito difícil e tal. E a gente pegou e falou, é inviável, vamos descartar. Acho que umas coisas de hackathon que, tipo assim, mais tem é isso, né? Tipo assim, valide rápido pra descartar rápido. Você só tem 3 dias pra criar uma ideia. Então, tipo assim, o que não for dar certo, joga fora. E aí surgiu a Oasis, né? Na real, a gente foi fazendo um conjunto de Foi. ideias. Todo mundo do grupo foi lançando o que é que você achava mais interessante dar como ideia pra fazer o hackathon. Sim. E aí surgiu o Oasis. A gente, na verdade, assim, a gente chegou e falou bem assim, gente, o tênis não vai dar certo, vamos todo mundo discutir ideias pra ver. Aí todo mundo soltou, a gente fez uma votação no final e o projeto Oasis foi o que venceu e a gente seguiu adiante. E aí a ideia basicamente é o seguinte, quando a gente tava no hackathon, a ideia não era nenhuma estufa, era pra ser um container. A gente ia pegar um container, sabe aqueles containers que são utilizados depois jogados fora e tudo mais? A gente ia pegar eles, então ter já uma parte da reciclagem disso, e montar dentro do container. E aí, por isso, seguiu essa ideia por muito tempo, só que aí a gente viu que, tipo assim, nossa, se a gente faz a estufa, a gente consegue fazer sob medida. E isso é muito legal, porque a gente vai poder colocar em qualquer lugar. Então, isso, tipo assim, primeiro foi uma das primeiras coisas vantajosas, e segundo que diminuiu o preço muito. Sim. Entre conseguir um container desse e construir uma estufa E simples, aí algo de milhões fica muito mais barato. que era exatamente Imagino. o propósito do projeto, né? Baratear produtos orgânicos, então a gente precisa que o produto que a gente tá vendendo seja barato. Então, isso foi uma das melhorias que a gente fez depois de ter ganhado o hackathon em segundo lugar. Quando a gente ganhou, ainda era, assim, um container. Em 2025. Isso, 2025. Aí depois, com as mentorias da incubação e tudo mais, a gente transformou em estufa, porque a gente viu que era bem mais viável.
E aí, basicamente, o projeto é isso. A gente utiliza de duas tecnologias agrícolas, que se chama hidroponia e aeroponia. Que você planta sem sol. Você planta só com água. Entendeu? Você coloca nutrientes dentro daquela Eu ia água. perguntar o seguinte, eu gosto dessa ideia de Sim. produzir meu próprio alimento. Sim. E lá em casa a gente tem uma área verde. Aí eu ia perguntar qual seria a diferença de produzir uma horta em casa Sim. e com a Oasis, né? E é isso, E aí eu acho que o diferencial é exatamente isso, né? Nossa tecnologia, uma possibilidade de você conseguir ter total monitoramento do que está acontecendo ali na sua horta. Sim. Porque o nosso projeto, ele visa em colocar sensores que analisam seus nutrientes, se a água está adequada para o seu alimento. Aí, a partir disso, você consegue produzir um alimento muito mais saudável, muito melhor do que você faria em casa. Sim, entendeu? porque um dos problemas mais econômico. do produto orgânico é isso, né? Ele estraga com muita facilidade. E muita gente não consegue plantar orgânico, tem dificuldade. Na parte mesmo de agro, sabe? Então, quando a gente consegue colocar sensores que vão ter esse monitoramento, fica mais fácil a facilidade de plantar. Além de que tem essa questão do solo, né? Com o Oasis, a gente utiliza não só tecnologias de TI, mas de tecnologias agrícolas. Sim. A gente usa a hidroponia e a aeroponia, que fazem com que a gente consiga plantar sem solo. Então, tipo assim, você mora em apartamento, não tem horta, consegue plantar com Tá, Oasis. justo. Você tá em um lugar em que o solo é muito degradado, mas a água consegue chegar lá. Você consegue plantar com Oasis. E só para você entender, a hidroponia, ela é assim. A aeroponia, ela é assim. Então a gente vai juntar Entendeu? os dois. Então fica metro cúbico. E aí consegue ter uma entendi. circulação de água. Então a E aí você gente tem menor utiliza gastos. a água também. Porque, Ah, tipo que assim, legal, a gente. bomba d'água fica passando, a planta consome só o que precisa, e depois a água volta e a água fica sendo ali reutilizada. Ou seja, a planta utiliza só o que ela precisa, de fato. O que na horta você acaba gastando mais, né? Você joga na terra e aí, enfim, evapora e aí fica por isso mesmo, a água ali. E aí, essa questão do metro cúbico, eu acho que é a grande virada. Isso. Porque isso aumenta muito a produção. Muita produção. Além de colocar mais diversidade de coisas que você consegue produzir, aumenta a produção que você faz. Gente, isso é muito legal. Hoje a gente abriu falando sobre o problema que a gente está enfrentando hoje. E eu queria que vocês falassem também, a gente já falou da ciência por trás do projeto e a parte social, gente. De onde Sim. veio isso? Então, quando a gente tava lá discutindo sobre as ideias e tudo mais, eu e Aniele, uma outra colega, surgimos com a ideia do Oasis, né? E aí veio muito porque eu sou apaixonada por gastronomia. Gosto muito, 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 muito. Adoro cozinhar e tudo mais. E aí eu gosto de ver canais de cozinha e tudo mais. E eu sempre quis ter alimentos orgânicos pra fazer minha própria comida. Sempre quis fazer meu próprio molho de tomate. Sempre quis fazer minha própria massa. Sabe? Eu queria pegar o ovo da galinha ali, de uma galinha saudável, Mas feliz. é sério, ela é assim o tempo todo, a ponto de você dizer, vamos fazer uma lasanha? Ela, peraí que eu vou fazer o meu Fazer a próprio massa. molho. Não, eu vou Ela vai fazer a fazer massa, eu vou fazer tudo. um molho. Quantas horas tem pra gente fazer essa lasanha? Peraí. Enfim. Então, assim, eu gosto muito disso. E aí, meio que dessa paixão minha pela gastronomia, veio essa ideia da Oasis por conta dos alimentos orgânicos. E aí, disso veio várias inspirações. A Paola Carosella sendo uma das maiores delas, né? Eu li o livro da Paola, inclusive, muito bom. Aconselho muito. Se chama Todas as Sextas. Eu gosto muito porque além de tipo assim, ser um livro de culinária, ela conta a história dela no livro. Então, tipo assim, é muito interessante ver a história dela lá na Argentina e depois quando ela veio pra cá. E aí tem algumas frases no livro que eu gosto muito. A principal delas, aquela que a gente tava comentando, de que comer é um ato político. E é. Exatamente. E só sabe? E isso ficou comigo. E aí quando teve essa ideia da estufa e tudo mais, eu falei, cara, a gente tem que fazer. Porque a gente tem que fazer, sabe? A gente só tem que fazer. E além disso, vem de outras coisas, né? Minha mãe, ela é comerciante. Ela tem um mercado muito pequeno. Então, tipo assim, eu cresci dentro do Ceasa de Salvador. Minha mãe, com 8 meses de grávida, tava comigo dentro do Ceasa. Então, tipo assim, por pouco eu me nasci lá. Então, tipo assim, sempre cresci lá dentro, vi muita coisa lá dentro. Se você nunca foi a um Ceasa, não vá. Não é uma experiência boa. Não vá. Tipo assim, você vai falar... Tipo assim, quando o povo fala, gente, lava a sua fruta, por favor. Sabe? Bota na que boa quando falarem pra botar na que boa. Não é lavar com um sabãozinho e ver, mas... Não é o suficiente. Não. E tem ainda mais hoje. É complicado, viu? Complicado. Toma cuidado com que você lava essas coisas. Então, tipo assim...
não é uma experiência boa. Você vê muito desperdício, mas muito desperdício mesmo. Principalmente quando você chega quando tá acabando, sabe? Que é o que sobrou, tipo assim, todos os comerciantes já compraram tudo, ali tá o que sobrou. É muito desperdício. E, tipo assim, a maneira como lidam com o alimento é, tipo assim, não é uma experiência boa. Eu entendo que, tipo assim, o Ceasa foi a maneira como a sociedade encontrou de trazer os alimentos do campo e fazer ali um centro de distribuição de alimentos para os comerciantes. Eu entendo isso. Não acho que é a melhor forma de fazer. É exatamente por esses motivos que eu falei. Então, assim, o Ceasa já é um problema muito grande e aí a gente vai lidando com vários problemas. Segurança alimentar sendo uma das grandes dela, como eu falei. Eu queria falar sobre isso. Porque hoje em dia a gente tem dois problemas específicos, que é a fome, quando não há alimento para as pessoas conseguirem se sustentar, e tem a insegurança alimentar, que não tem alimentos saudáveis e que tenham, sejam fontes de nutrientes suficientes para aquelas pessoas viverem bem. E é isso, né? Fala muito sobre isso, né? Nosso trabalho lida mais com a insegurança alimentar do que com a fome. Projetos que lidam mais com a fome, inclusive, eu já vi vários. E eu acho que, tipo assim, são ideias que precisam ser mais ouvidas. Que são projetos de logística. Logística de distribuição de alimentos. Eu já vi muitos projetos em hackathon assim. No último que a gente participou, teve um projeto que falava sobre isso. E eu acho interessantíssimo. Inclusive, super casaria com a Asis, caso, né? Vai que você tem uma ideia aí. Um convite já. Um convite aí, né? Enfim, que é essa questão de distribuição mesmo, sabe? Encontrar uma distribuição melhor para os comerciantes para não ter desperdício. Sendo filha de comerciante também, uma coisa que eu via muito era minha mãe comprar. É claro que ela faz, né, uma preparação do que vai comprar antes, para que não desperdice, até porque é ruim para ela, ela não vai ter lucro em cima daquilo. Além do desperdício, que é um problema enorme. Mas isso é uma coisa, às vezes, que não, infelizmente, não tem como evitar. Às vezes, uma coisa que ela estava esperando que fosse comprar, não compra, e aí acaba perdendo. Então, assim, esses projetos de logística são muito bons por causa disso, porque eles fazem uma coisa mais sob medida, entendeu? Tipo assim, o que é que você vai querer comprar? E aí vai estar lá o que você quer comprar, não, tipo assim, a mais do que isso, sabe? Isso é ótimo. Então, assim, esses projetos são bem legais. Mas o Oasis mesmo fica com a parte de insegurança alimentar. A gente quer tentar fornecer a preço competitivo alimentos orgânicos para que as pessoas possam ter acesso a isso. Pra que, tipo assim, eu pudesse, quando a Paula Gracela fala que tem um tomate que ela pegou da horta dela e que a galinha é um ovo de galinha feliz, eu quero também ter um Ovo tomate. de galinha feliz. Ovo de galinha feliz. Eu quero ter um tomate também que eu peguei ali do Oasis e, sabe, fazer um molho de tomate. Eu acho que é um futuro possível. Eu também acho que é um futuro possível. Gente, a Rebeca falou sobre o preço competitivo. E a gente tava falando de uma coisa aqui que ainda me dói. Semana retrasada, mês passado, eu não lembro onde exatamente. Eu fui almoçar num restaurante e eu peguei coisas que eu acho que são saudáveis. E coisas que, assim, a gente tem em casa. Sim. A gente tem um alface, um frango, uma salada. Gente, eu paguei R$60 no prato que eu poderia ter feito em casa. O alimento saudável hoje tá muito caro. Sim. Muito, muito caro. Sim. Nem todo mundo tem. Hoje em dia as pessoas preferem, às vezes, comprar um salgado ou Às vezes as pessoas preferem ir no fast food ao Isso. invés de ir em um restaurante de comida aquilo, né? Coisa assim. Às vezes não é nem só pela facilidade, sim, porque... Pelo preço mesmo. Exato. Eu acho que esse é o mais. É o que mais pega. Mais pega. É complicadíssimo isso. E esses restaurantes fast food, eles, tipo assim, visam exatamente isso. É a facilidade do comprar e o preço barateado, né? Isso. Que hoje em dia nem tá tão assim. Não tá nem pois é, né? Sim, Tá o complicado. McDonald's hoje tá o quê? R$42? Por aí, pra você conseguir Gente. comprar. Aqueles das promoções. Eu fui da época que era tipo, um Big Mac era R$25. Sim. Valia a pena absurdo. naquela época. Mas hoje não tá. Não, O preço tá de um hambúrguer É. produzido com carne de Né? galinheira, pão feito no Né? próprio restaurante. Pois é, um briochezinho ali e tal. Gente, eu adoro. Tipo, Esse papo falando de comida, eu tô ficando com fome. a gente tá perto do horário do almoço. né? Aí foi de Mas, gente, sobre o projeto de vocês. Vocês estão ainda procurando parceiros comerciais Sim. para investir no projeto. Sim. Fica também a dica, gente, de vocês Pois é, entre em contato. entrarem na gente pra gente passar. Onde vocês implementariam primeiro? Então, ó, o projeto ele tá passando por, tipo assim, o que eu mais queria fazer no Oasis no momento que eu comentei com as meninas. Eu super faria, inclusive. Meu problema tá sendo tempo no momento. Tô trabalhando. Então, além da faculdade, tem o trabalho, que já é complicado. E vai chegar as férias da faculdade e eu vou continuar trabalhando. O que é muito Não se pode ter tudo. Não se tem pode ter como. tudo. E aí eu fiquei bem assim, nossa, São João, eu vou pra casa da minha avó.
como eu disse, minha avó, que tem um pé de acerola lá, Ah, que tem um terreno grande, vou construir um oásis na casa da minha avó. Né? Pega umas madeiras, pega um sombrite, faz lá um protótipo, e aí a gente testa. A Tirar um ideia, resultado disso. Isso, a ideia É uma era boa porque na próxima rodada, a gente, dentro desse mundo assim de negócios e tudo mais de hackathon, a gente chama, quando a gente tenta botar o projeto pra conseguir sócio, a gente chama isso de rodadas. Então, tipo assim, uma startup, ela pode passar por várias rodadas. Por isso que você tem que tentar, quando você quer conseguir um sócio, que ele tenha uma porcentagem baixa. Porque a sua empresa ainda vai passar por muitas rodadas. Ou seja, você ainda vai ter muitos sócios. Muito provavelmente. Entendi. Pra investir dinheiro em cima. Então, por exemplo, eu falo com as meninas que se a gente fosse pra uma outra rodada, pra conseguir investidor, eu queria ter fatos. Eu queria falar bem assim, gente, eu construía na casa da minha avó, tá? Olha eu aqui Tá construindo. funcionando. Tá Deu funcionando. resultado. Olha, eu consegui produzir tanto em tantos meses. Eu fui lá na feira, vendi. Consegui sei lá quanto, É. sabe? Então, tipo assim, acho que o meu próximo passo com a Oasis seria esse. Sim. Montar a estufa de fato. E aí, a partir disso, a gente precisa definir o modelo de negócios da Oasis. Porque a gente sempre bate em uma tecla específica. A gente já participou da Oasis nesse hackathon de 2025 aqui da UXAL. E recentemente a gente foi para outro hackathon que o tema parecia muito com a Oasis. A gente falou, meu Deus, é a Oasis. Vamos colocar o Oasis de novo nesse hackathon. E aí a gente reestudou todo o projeto, né? Porque agora a gente tava com a nova equipe e tudo mais. Então, e aí a gente chegou e bateu nessa mesma tecla, modelo de negócio. Porque a gente pensa muito, a gente vai vender as estufas, ou seja, nosso consumidor vai ser o agricultor rural, ou a gente vai ser os próprios agricultores. A gente vai fazer, a gente vai vender. Entendi. Entendeu? E aí dentro disso entram várias questões. Porque, tipo assim, como eu falei mesmo, a logística é um problema muito grande. E a Oasis meio que resolve parte disso. Porque como uma das ideias centrais da Oasis é aproximar o plantio do urbano. Então a gente queria que a Oasis fosse aqui na cidade. A gente queria que estivesse no centro de Salvador, por exemplo, uma Oasis, sabe? Eu acho que seria bom. E aí ficaria muito mais fácil o transporte, essa questão toda. E então teria essa questão do agricultor rural, teria esse problema, né? Muitos agricultores rurais estão no campo. A gente precisaria vender, assim, o ideal seria vender para agricultores rurais no urbano, né? Então, para pessoas que moram aqui e tudo mais. A gente já pensou também em vender para mercados. No teto do mercado, aquele teto verde, já ouviu falar? Que alguns fazem horta, só que no caso seria um oásis, não seria? Sabe? E o que eu acharia super interessante, porque eu adoraria ver minha comida sendo, sabe, colhida na hora que eu vou comprar. Imagine Seria o muito- seu seria muito restaurante lá legal. tem uma oásis que foi retirado de lá o seu Aí produto você que viu lá o tá alface analisando. sendo tirado. Eu acho que a confiança ia Né? triplicar, assim. Exatamente. Eu tô comendo um produto de qualidade, realmente. Sim, sim, sim. Que realmente Então, eu acho que, tipo, os nossos próximos passos seriam esses, né? Montar estufa de fato e, a partir disso, definir o modelo de negócio. Seria bom. Sim. Vocês estão pensando nisso na primeira fase, né? A pergunta que chegou pra mim agora foi a seguinte, vocês já pensaram em fazer uma parceria com o governo? Já, né? No primeiro hackathon a gente pensou isso, não foi? Sim. Só que não lembro porque não deu continuidade. Foi porque, essa questão do modelo de negócio é exatamente pra isso, né? Tem aqueles termos. Eu odeio falar termo em inglês quando a gente fala de negócios, mas eles sempre falam, então eu vou pedir desculpa. Mas eu vou estar usando. Tradução, gente. Não... Mas, tipo assim, existem uns termozinhos que eles usam pra definir isso. Tem o tipo assim, B2C, que seria Business to Customer. Então, uma empresa para o consumidor. Tá. Aí tem a B2B, que é Business to Business. Tá, Empresa seria para empresa. Seria o caso da Oasis para o mercado. Isso, tá vendo? E aí, para o consumidor seria ou a gente como agricultor ou a gente para o agricultor rural. A gente Sim. poderia definir ele como um agricultor também. E aí tem a B2G, que é Business to Government. Então seria para o governo. O problema da B2G é que é muito burocrático. Eu imagino. É muito burocrático. Muito burocrático mesmo. E também passa por uma situação, tipo assim... Depende muito de como vai ser. Se a gente daria a ideia pra eles, e eles fazem como eles querem, ou se eles pagam a gente, e a gente faz como a gente quer. Porque o problema de dar a ideia pra eles é o seguinte, se eles mudarem o Oasis e aí perder o foco de qual era o projeto desde o início, sabe? Entendi. Então a gente meio que descartou um pouco essa ideia. Mas muitas pessoas falam pra gente, veja isso direitinho e tudo mais. Então assim, eu acho que não é uma possibilidade completamente descartada, não. Sim. Algo assim. Talvez dessa uma fase Sim, mais à sim, frente. sim. O que a gente pensa muito,
Tipo assim, inclusive, é um dos principais focos, né? É que a gente queria colocar a Oasis em muitas comunidades. E fazer meio que, tipo assim, uma horta comunitária, sabe? No caso, horta não, né? Seria o sistema hidropônico comunitário. Entre aquelas pessoas ali. Isso eu acharia extremamente interessante. Só que eu não sei se seria, de fato, pelo governo. Talvez Viável. fosse só uma ação social da Oasis, de fato. Sabe? Eu achei interessantíssima essa ideia, até porque, gente, hoje em dia, a comunidade às vezes não tem aquele espaço verde. Sim. Então, às vezes, já cobre isso, né? Sim, sim, sim. A gente falou de ciência, a gente falou de social. Uhum. Eu queria falar de números. Vocês têm algum tipo de estatística de quão custoso seria construir oásis? Vamos lá. Você me pegou agora, porque sem meu slidezinho Slides não suporte. de números fica Mas tem complicado. uma base, mais ou menos, pelas contas da última vez que a gente fez, era mais ou menos 15 mil, uma horta, 20 É metros porque quadrados. isso, depende, como eu disse, né? Ela poderia ser Depende feita da produção que você quer. sobre medida. Então Esse depende do vai variar. espaço. Então varia Isso, muito, é entendi. isso. E aí, tipo assim, e aí você tem que pensar o seguinte: é esse preço por 20 metros quadrados, mas você planta por metro cúbico. Ou seja, seu plantio é muito maior. Escalonado. Uma coisa que a gente viu é o payback. De novo, termo de inglês. Mas tipo assim, é quando você dá um investimento em um produto, em quanto tempo ele vai ser pago. retorno, Vai ter um é. retorno, isso. A gente viu que o tempo ia ser muito tranquilo. Uhum. Tipo assim, papo de 6 meses por aí, pra você ter esse pagamento de volta. Então, e as empresas normalmente, tipo assim, pelo que eu conversei das mentorias, né, normalmente as empresas veem assim, pra você falar assim, nossa, meu payback tá bom, ele tem que estar em 1 ano e 2 anos, no máximo, por aí. Então, a Oasis, nesse sentido, tava bastante tranquila sobre isso, sabe? Aquela questão que eu te falei da mudança do container pra estufa foi o que Absurda. foi o que Porque mudou de a fato. chave totalmente. Imagina. E aí, essa questão sobre medida também, muito melhor. Enfim, a mudança do container pra estufa, pra mim, Que a gente Foi uma das construía melhores o container, mudanças. ainda teria o transporte, ter teria que ser remodelado. Muita Enquanto logística. isso, a estufa. a estufa a gente produziria do zero. Sim. A gente pensa na Oasis fazendo tanto a estufa quanto o sistema. Inclusive, isso me lembrou uma coisa, né? Que da última rodada que a gente foi, né? Apresenta depois da mentoria, eu bati muito em uma tecla que eu concordo muito até hoje. Porque é o seguinte, o Oasis mexe com sensores, né? Então a gente ia ter uma estufa inteligentezinha que ia ter um monitoramento pra você. E aí, quando a gente fala de sensores, a gente fala sobre análise de dados. E eu queria muito, tipo assim, que a Oasis também fosse... Tá bem? É que a gente trabalha muito com análise de dados. Só meu Deus. análise de dados. E aí eu penso muito que a Oasis, eu queria muito que a Oasis fosse um centro de pesquisa, assim, sabe? Em quesito, tipo assim, entender de que maneira eu posso plantar aquele elemento da melhor forma possível. Fazer aquele alface chegar assim no seu, sabe? Aquele tomate. Massa. Como plantar isso, sabe? Da maneira certa, de fato. E talvez disponibilizar isso, inclusive, para os nossos clientes, sabe? Ó, aqui tá um manual, como plantar dentro da Oasis. E aqui você vai plantar e vai ficar, ó, massa. Mas seria massa. Queria muito que fosse um centro de pesquisa nesse sentido. Acho que, inclusive, a análise de dados é completamente necessária em qualquer empresa hoje em dia. Tanto em sentido de números administrativos, quanto para empresas como a Oasis, nesse sentido de produto. Eu acho que chega também para o consumidor, porque você quer o melhor alimento possível. Sim, claro. Não sim. basta você só plantar e seja o que Deus quiser. Vai que não dá. Já que chega um morango pequenininho, mas... Aí já, gente, meu Deus, Agora, tanto tempo pra isso. então, agora uma coisa que tem, que é muito interessante de citar, que me deram essa dica, esse toque no último hackathon que eu participei, que a gente botou a Oasis novamente, foi o seguinte, cultura educacional. Isso é um problema que a gente lidaria, que é o seguinte, será que as pessoas de fato querem comprar orgânico? Será que todo mundo já tem será que a sociedade tem a mentalidade de que, olha, é muito melhor comprar orgânico se tiver preço competitivo, sabe? Isso é uma coisa que a gente teria que lidar com. E, além disso, a questão disso que a gente falou, né? Nosso morango tá super pequenininho. E a gente tende, pelo menos aqui no Brasil, eu vejo que a gente tende a valorizar muito um produto quando ele tá super enorme. Meu Deus, eu Sendo peguei um que- morango desse tamanho, então... Meu Deus, fiz um ótimo negócio aqui agora, sabe? Sabendo que grande parte, né? Mas a qualidade desse. Pra mim a Exato. qualidade. Talvez um moranguinho desse tamanho seja muito Seja melhor do que o. Às vezes até sabor É. diferente, muito bom. É. E quando ela fala de preço competitivo, a gente fala de... Digamos que você chega em um supermercado e você vê os dois produtos, só que um é tratado com
como é que eu falo? Defensivos. Defensivos. E o outro, natural. O nosso produzido. Tá no mesmo valor. Qual eles comprariam? Sim. Entendeu? Ou às vezes a gente pensa assim, né? Digamos que alguns produtos a gente não conseguiria baratear o mesmo preço, mas digamos que seja R$ 1, R$ 2 mais caro. Será que as pessoas teriam essa, tipo, essa mentalidade de falar, nossa, tá R$ 1, R$ 2 mais caro, vale mais a pena comprar o orgânico, sabe? Porque hoje em dia o que a gente vê é uma diferença absurda de valor. Não é de R$ 1, R$ 2, sabe? É muito absurdo. Então, aí, de fato, não é nem peso na consciência de educação cultural, é peso no bolso, sabe? Eu, tipo assim, eu não tenho como comprar, sabe? E aí, de fato, E a gente volta pra aquela frase que que comer comer realmente é um ato político. político. Exatamente. Mas assim, intrometendo de novo aqui. Eu acredito que a gente está numa sociedade hoje, a nossa realidade hoje, já é de uma galera mais consciente, Sim. principalmente nessa questão da alimentação, da saúde com o corpo Sim. e tudo Principalmente mais. atualmente, né? Que a É, galera tá falando Eu muito sinto sobre muito saúde. isso. Eu sinto muito isso. Totalmente. Que tá tendo uma mudança na sociedade nesse quesito. Eu acho isso muito legal. Acho muito. Mas às vezes é difícil convencer as pessoas, investidores, de que essa mudança está de fato acontecendo, sabe? Por isso que eu gosto de trazer, a gente chama de validadores. Quando eu trago as frases da Paula Carosella, eu chamo como validador. Eu tô falando que uma grande influência dentro da culinária está falando que comer é um ato político. Ou seja, que comprar orgânico, sim, você está agindo politicamente, né? Então, tipo assim, isso é um validador de que sim, o pensamento está mudando. Eu já trouxe algumas frases também da Natália Silva, que ela conta de um sonho que ela teve, em que ela ia na cooperativa favorita dela comprar. E aí ela via o quanto a cooperativa estava vazia, falando que ia fechar, de produtos orgânicos, né? E aí ela acorda e ela percebe, caramba, eu nunca parei pra ver o quanto a comida importava pra mim, mas que agora sim importa muito, sabe? Então, tipo assim, eu de fato vejo essa mudança, às vezes é difícil só convencer as pessoas de que isso tá de fato acontecendo. Gente, eu acho que uma coisa que eu tava pensando é parte do valor, uma parte, não sei qual exatamente, mas uma parte do valor alto desses alimentos vem do transporte. Sim. E é isso que vocês cortariam, Sim. né? A pessoa pode produzir em casa o alimento que você produz, você vai pagar muito mais barato Sim. com isso. Eu acho que pode criar uma procura. Eu acho que hoje em dia tem uma crise, né, de combustíveis. Tem. Então, a nossa previsão é que o preço de transporte de alimentos, de produtos, triplique. Sim. Então, eu acho que a procura de coisa muito mais perto. Sim. Nossa, você citou um ótimo ponto. Não tinha parado pra pensar nisso. Com Tem. essa Aí, procura talvez- aumentaria. Tem a alta do combustível, tem a perda do transporte. Tem muitas coisas, né? E a questão do Lattes também, além disso, de, tipo assim, cortar a parte do valor por conta do transporte, é cortar a parte do valor porque eu tô produzindo muito mais também, sabe? Naquele mesmo tamanho em que se eu plantasse uma horta comum, eu conseguiria produzir tanto, com a Lattes eu consigo, sabe, multiplicar esse valor, sabe? Então, grande parte também do valor seria cortado com base nisso. Então, é um projeto que se paga, É, basicamente. sim. É. Você investe, mas tem um retorno muito, Sim, muito sim. bom. Sim. Financeiramente. Eu acho que tem a parte da gratificação de Sim. você estar produzindo aquilo. Gente, Sim. eu tenho um hortinho em casa, né? Gente, é muito bom. Eu- Eu vejo minhas plantinhas crescendo, Sim, gente. sim, Eu sim, fico sim. feliz. Tipo, eu fiz aquilo acontecer. Nossa, sim, total. Uma pergunta aqui. Por exemplo, esse projeto, ele funciona, igual vocês falaram, ele rende muito mais pelo espaço, né? Sim. E aí, essa produção, ela levaria o mesmo tempo ou ela levaria um tempo menor? Ela levaria o ciclo do alimento normal mesmo. Normal. Por exemplo, o ciclo da alface é de 30 dias. Então, ele ia crescer em 30 dias. Mas ela cresceria mais. No caso, tipo assim, ela renderia mais. renderia mais. Isso, Eu conseguiria plantar mais alfaces, entendeu? E aí, nessa questão, existe alguma coisa a respeito de desgaste de solo ou algo assim? A gente não usa o sol. a gente não usa o sol. A gente planta rega só as com a raízes. água. A água tem os nutrientes necessários para a planta crescer. E aí, tipo assim, o sistema hidropônico funciona da seguinte forma. Imagine vários tubos de PVC com furos, e aí tem a plantinha lá dentro. Eu fico bombeando a água com nutrientes, passando por todas as plantas. As raízes pegam aquela água com os nutrientes que elas precisam e volta de novo. Então a gente tem essa reutilização da água. Você pensa em uma bombinha de água passando, só Sim. passando os nutrientes que é necessário para aquela
aquele alimento. Sim. E aí a gente consegue plantar dessa maneira. Ó, no sistema hidropônico e aeropônico, o maior foco desse plantio são hortaliças, né? Porque, de fato, você talvez esteja pensando aí, meu Deus, como é que eu planto uma batata? Que é um tubérculo na água, sabe? Onde é que as raízes tão grandes iam, sabe? O inhame, por exemplo. De fato, esses alimentos ficam um pouco complicado. Isso é uma coisa da Oasis, né? A Oasis seriam para alguns alimentos específicos. Mas o fato de a gente ter juntado essas duas tecnologias agrícolas, a hidroponia e a aeroponia, abriu um pouco mais o leque de alimentos que a gente poderia plantar. E aí eu acho que de início a gente começaria assim, mas daí surgem várias possibilidades. Acho que o centro de pesquisa serviria Já ajuda exatamente muito, né? para isso, entendeu? Vai ver, a gente Pra consegue expandir o projeto. exatamente criar coisa assim de nível científico mesmo. Eu acharia super interessante. Gente, isso é muito bom. E agora eu fiquei meio sem saber o que perguntar agora, porque eu tô meio preocupada porque as meninas deram um vídeo explicando exatamente como o projeto funciona. E a gente pode passar agora. Então, como é que o sistema funciona? Aqui nesse nosso protótipo, a gente está apenas demonstrando o sistema hidropônico, que é o horizontal. Mas no nosso piloto de verdade, teríamos o sistema aeropônico, que é o vertical, criando uma maior produtividade. Como é que ele funciona? A gente tem esse reservatório de água que impulsiona a água por meio dessa bombinha para que a água passe por todo o sistema, fazendo com que os nutrientes passem por todas as plantas, já que existem nutrientes nessa água, tá? E aí a gente fez esse... Porque muitos projetos de hackathon acabam morrendo. Mesmo os que ganham. Mas eu gosto muito do Oasis. E eu queria muito falar aquilo que eu falei sobre fazer na casa da minha avó e tudo mais. Mesmo que não fosse seguir adiante. Porque eu acho que é muito legal quando a gente faz uma coisa com significado, sabe? Quando não é só um projeto. E é um projeto com significado. Eu acho que, tipo assim... Sei lá, isso explica tudo. Isso motiva tudo que dá pra Eu vejo isso. Vocês ganharam o segundo lugar no hackathon no ano passado, mas ainda estão lutando pelo E projeto. assim, foram coisa de primeiro semestre, a gente A gente tava aqui no na primeiro faculdade. semestre. Isso foi uma experiência muito doida. Então, nossa, foi loucura. Foi loucura. Foi. Porque, na verdade, história engraçada. Quando a gente viu o hackathon, a gente achou que ia ser um hackathon de TI. Ou seja, ia ser um hackathon de programação. E a gente, recém-estudante de programação, Sem saber nada. que falhava bastante, a gente falou bem assim, eu virava. Porque dentro do nosso grupo, a gente tem um grupo de 3 pessoas, né? Eu, a Aniele e uma outra colega, a Alana. A gente é grudada. Sabe aquele grupinho que você junta na faculdade, você não solta A ponto mais? de, se uma tiver só, você pergunta da outra. Faz a grade junto e tudo mais, enfim. E aí, eu dentro desse grupo, eu me considero a maluca. Ela dá umas ideias assim, fora da caixinha. Gente, Deixa eu dizer que é doido. eu sou Aí cabe vocês fazerem dar certo. Exato. isso. Aí, Sempre. tipo assim, ó, se eu fico adulando muito ela vira minha. Já minha outra colega, ela é mais pé no chão. Aí a gente é o equilíbrio, entendeu? Entendi. Acaba equilibrando. Funciona bem. Funciona bem. Aí eu sempre surjo com as ideias assim, malucas. Aí quando eu vi o e-mail do hackathon, eu falei assim, gente, a gente precisa ir. Tipo, a gente precisa ir. Aí elas, tipo assim, Rebeca, a gente acabou de começar na programação. Meu Deus, a gente vai ser massacrada lá. A gente não vai conseguir fazer nada, não sei o que, tal. E mesmo assim a gente se inscreveu. Aí mesmo assim, a gente se inscreveu. Aí eu ficava falando bem assim, gente, mas é em equipe, a gente se junta com os veteranos. Vai dar tudo certo. Pra quê? A gente chegou lá, se juntamos com pessoas de segundo semestre. Foi tudo no primeiro semestre. E aí, foi pessoas também do curso de TI e tinha de biologia e administração. Foi muito louco. Foi. E a gente descobriu depois, um pouco antes de começar, que não ia ser de programação, que ia ser de inovação, né? Essa é a diferença entre hackathons. E aí a gente falou, não, mais tranquilo, agora. A gente Deu uma acalmada. deu uma acalmada. E aí a gente seguiu adiante, aí deu certo. Foi. Eu me arrependeria muito de não ter participado do hackathon quando eu participei, sabe? Foram 3 dias, mas foram 3 dias muito bons. Inclusive, gente, a gente cobriu a edição do Hackathon aqui na UXAL esse semestre. Acontece anualmente ou semestralmente? Anualmente. Então vai ser a nossa edição de 2026, a gente cobriu, tá no canal, vocês podem verificar, porque essa entrevista que a gente tá fazendo aqui é só um episódio da parceria que a gente tá fazendo com a Lamite Sim. e com o Hackathon. Acho que ano que vem a gente também vai cobrir, a gente viu que loucura Mas é muito engraçado que tá todo mundo aqui, Sim. competitivo. Sim. E você vê que é umas ideias muito boas. Por mais que Sim. pareçam mirabolantes, são muito boas. A gente conversou também com o coordenador do curso da Escola de Tecnologia e Informação aqui na UFSAL, o Oswaldo.
sobre os próximos projetos da Escola de Comunicação. Gente, uma coisa que me deixa ansiosa ainda. Inteligência artificial. Então, várias coisas que a gente gostaria muito de saber, a gente perguntou ao Oswaldo e ele deu respostas assim, maravilhosas. Acalmou meu coraçãozinho, porque eu tava preocupada com o surgimento. A gente tava conversando aqui antes do episódio começar e Aniele e Rebeca estavam falando sobre o Calabotics. Isso, Sim. Calabotics. Eu adoro esse nome. Eu adoro esse nome. Nossa, sabe como é que Tem uma surgiu? historinha. Tem uma historinha por trás. Então, Ó, vou te contar. A gente, a nossa... gente, o que é o Calabotics? O que é o Calabotics? Então, o Calabotics é a recém-formada Liga de Robótica. Mas que já tá rolando desde o semestre passado. A gente só não era formalizado como liga. A gente rolava como um clube mesmo de alunos. E aí foi uma organização feita por alunos, para alunos. Como a liga, eu acredito que deve ser. E aí, vamos começar desde o início. Rolou uma competição aqui em Salvador, mundial. Pessoas de vários países, de robótica e de IA, chamada Robocup. É a maior competição que tem. Foi no Centro de Centro de Convenções. Convenções. Isso, essa mesmo. Essa Eu mesmo. queria tanto ter ido. Foi muito Foi boa. muito Você bom. tinha que ter ido. Foi muito bom. E aí, a gente tinha um professor aqui na Escola de Tecnologia, o Marcos Simões, que ele era muito envolvido com a Robocup e ele falava sempre. E aí eu peguei e falei, né? Eu das ideias Inclusive, malucas. ele tem um clube também. Ele Um tem grupo de robótica. sim. Só que não neve. Isso. Ah, E aí, eu com as ideias malucas, peguei e falei, gente, a gente tem que entrar, nem que seja como voluntária. Né? Tem que ir, pelo amor de Deus, o negócio aí mundial. Experiência, né? Experiência, exatamente, cara. Tem que ir. E aí, pronto, eu falei, a gente se inscreveu e tudo mais. E aí, um grupo de alunos que não se conheciam da UXAL foram voluntários e tudo mais. E aí, quando acabou o evento, a gente ficou tipo assim, quero mais. Ficou naquela sede de Eu quero, aquilo. eu quero fazer. E tipo assim, velho, foi uma experiência muito doida, porque você via aquela galera lá de vários países fazendo aqueles negócios e falava, meu Deus, eu preciso estar lá, eu quero estar lá. Eu quero ser uma dessas pessoas, entendeu? E aí, várias pessoas que estudam aqui na UXAL tiveram esse sentimento depois de serem voluntários. E aí, de novo, eu, maluca, virei pra ela e falei bem assim, gente, precisamos começar a estudar robótica hoje. E aí a gente Mas estuda... assim, ela não falava, vamos estudar robótica hoje. Ela falava, Vamos vamos para a competir na Robocup 2027. Vamos. Aí ela falava logo, não dá. Não dá. Temos... Não, assim, a gente começar direitinho, funciona, não sei o quê. E aí, tipo assim, aí elas viraram e falaram assim, mas a gente nem tem um grupo, não sei o que. Eu falava, gente, começa a estudar. Quando surgir, a gente entra em qualquer lugar e vai. Gente, eu tô lembrando que vocês vão na onda. A gente vai na onda. Elas vão na onda. Tipo, não é tipo, falou, não é impossível, não. Não, a gente fala, a gente vai falando, vai conversando, aí ela vai mudando na cabeça da gente. Errou. E aí, Talvez eu deveria tentar na política, né? Fica aí. ela sabe fazer. Eu Seria bom. eu sei uma politicagemzinha um pouquinho. Um lobby. Sabe? Vai. Enfim, e eu veio e falei, gente, tem que começar a estudar, não sei o que, não sei o que. E aí, sempre que rola rematrícula, tem muita dúvida, né? E Oswaldo sempre faz live, explicando como é que funciona as rematrículas. Lives essas que eu nunca assisto. Desculpa, Oswaldo. A gente não O Oswaldo tá acha. assistindo hoje. O Oswaldo é macaco velho. Nosso fã número 1. Ele tá assistindo. Ele não tá assistindo. Desculpa, Oswaldo. Aí eu vou perguntar pra ele as coisas que ele falou na live. Enfim. E aí, uma pessoa na live pegou e comentou. Oswaldo, e sobre o clube de robótica? E essa nossa colega pegou e viu. Aí ela virou pra mim e falou, mas assim, nossa, foi uma menina falando sobre o clube de robótica. Eu falei, o quê? Clube de robótica aqui na UXAL? Eu falei, eu preciso encontrar essa pessoa. Eu preciso encontrar essa pessoa. E ela encontrou. E eu encontrei. E aí a gente começou a conversar, juntou todo mundo que tinha participado da Robocup. Que ficou com essa vontade de quero mais. Porque ficaram procurando também a pessoa. E aí a gente falou, gente, temos que montar o clube. Antes era pra acontecer em uma sala de laboratório normal e tudo mais, como aconteceu nos clubes anteriores. Então a gente falou, a gente vai ficar muito complicado o horário e tudo mais, a gente deveria ter um lugar do clube, né, e tal. E aí o Oswaldo vira e fala, gente, tem uma sala parada aí. Aí eu perguntei, onde é que fica essa sala, Oswaldo? Aí a gente começa a descer a escada, descer a escada, descer a escada, descer a escada, descer a escada. Eu falei, gente, pra onde é que a gente tá indo? A gente vê, estamos Lá no solo do bloco Meu B. Deus. Aí quando a gente abre a porta, abafamento acústico. Aí o Oswaldo vira pra mim e fala bem assim, nossa, sabia que essa sala é uma ótima sala pra torturar alunos?
Oswaldo falou isso. Oswaldo. Gente. Era brincadeira, viu, gente? Mas não leva a sério. E aí eu peguei e falei, aí, pronto, e aí lá era, e, tipo assim, lá tava tudo bagunçado e tudo mais. Eu peguei e falei com a galera, gente, não. Tipo assim, uma coisa que ficou muito feliz foi, tipo assim, caramba, eu encontrei pessoas motivadas, de verdade, sabe? E isso pro clube foi essencial. Foi muito. Porque já aconteceram várias iniciativas de clube de robótica que Só que não se terminaram perpetuaram. porque de falta de motivação, sabe? Então, eu fiquei muito feliz com isso. E aí, quando eu virei pra galera, eu falei bem assim, gente, a nossa primeira reunião vai ser de faxina da sala. O pessoal foi Todo mundo colou junto. e faxinou a Sim. sala. Então, a gente organizou tudo, pegou tudo que tava largado, juntou tudo lá pra ficar bonitinho. Tava de um jeito que a gente não conseguia nem andar. É, tava assim, tá numa situação... Tava. Era quase um armário ali. Era isso, com Botaram só uma tudo. coisa. Sabe aquele guardinho de bagunça que você tem em casa? Era o quarto Era da lá. bagunça da Uxal, na escola de tecnologia. Então a gente organizou lá tudo direitinho, pra ele falou, pessoal, da sala a gente pode usar. Aí ele falou, ó, tem um projeto em conjunto aí que é a fábrica de software, mas aí vocês dividem a sala e fica tudo tranquilo. Pronto. E aí nosso professor orientador, Marco Câmara, que é um grande professor de arquitetura de computadores, redes, de sistemas embarcados, ou seja, ele é muito de hardware, muito do tocável dentro do TI. Colocou a gente na ideia do clube de robótica, nosso professor orientador, e ele ficava Nossa, brincando, gente, ele ficava brincando sobre a sala, né, que a gente ficava descendo lá pra baixo, que ela era toda fechada, não sei o que, não sei o que. Aí um dia falando com ele, eu falei assim, professor, você vem? Aí ele, pro calabouço? Aí eu falei, não, esse vai ter que ser o nome agora. Aí a gente nomeou a sala de calabouço. E agora a gente é os calabotics. E aí, cala de calabouço, botics de robôs. Gente, eu adorei. É. Eu adorei isso. E aí surgiu o Calabotics, que inclusive Calabouço foi o professor orientador, e eu virei pro Oswaldo e falei assim, Oswaldo, a gente precisa de um nome. Aí Oswaldo, que sempre dá as melhores ideias de nome, pra não falar o contrário, desculpa, Oswaldo. Ele veio e falou, Calabotics, e não sei o quê. Aí eu falei, Calabotics. Aí pegou, e aí ficou Calabotics mesmo. Gente, eu gostei. Mas hoje em dia eu adoro o nome. E o povo acha que é calabótica de calar o assim, robô. Ah, É, de repreensão, não sei o que eu falo de novo. Pelo amor de Deus. É o calabouço. É engraçado. gente, gostei muito dessa história. E aí, e o legal é que, tipo assim, a estética toda do clube, incrivelmente, sabe, colou muito. Por exemplo, quando a gente inaugurou o clube mesmo, a gente fez a faxina e tudo mais. Eu falei, vamos fazer um coffee break de inauguração, chamar os professores que são parceiros da gente e tudo mais. Qual foi o dia do coffee break? 31 de outubro. Ah, meu Halloween. Deus. Tá casando. Tá casando tudo, Casam então. muito. Assim, além de todos os projetos que a gente faz e do nada param de dar certo. Então, assim, a gente acredita que a sala é meio amaldiçoada, mas é. A gente deixa. Essa parte a gente deixa. Gente, ó, a gente tava falando com o Oswaldo. Foi Oswaldo? Acho que foi. Sobre, né, coisas meio sobrenaturais. E ele falou sobre o A pajé. história do pajé. Ai, meu Lá Deus. Vocês têm alguma história do pajé? Olha, tem uma estátua do lado da nossa porta no calabouço. De um homem que a gente não consegue ler o nome. Cara, mil desculpas Não dá pra ver. a galera de música, porque eu acho que ele deve ser, sei lá, algum, sabe, um grande nome de música. E a gente fica lá fazendo suposições sobre o homem. Desculpa. Mas com todo respeito. E aí a gente fica. Aí a gente começou a ficar tipo assim, gente, quem é esse homem que tá aqui do lado da nossa porta? Não sei o que, essa estátua, não sei o que, não sei o que. Aí um dos integrantes, Enzo, virou e falou bem assim: ele deve ser um jesuíta. Assim, não é uma universidade católica? Ele deve ser um jesuíta, não sei o que, não sei o que. Aí depois a gente começou a brincar, rapaz, não fala isso não, que você é de família indígena. Vixe, vai pegar mal. Aí, desde que isso aconteceu, a gente sempre acontece alguma coisa assim, a gente fala, vixe, é o jesuíta. A gente, essa estátua é um jesuíta. Várias teorias de conspiração, até que hoje a gente descobriu que ele é um músico, né? Silvio de Olinda. E assim, tem acontecido tanta coisa. É, e esse vídeo deve ser tanta coisa. Aí depois, a Oswaldo veio com essa história do pajé, a Bem falou, então pronto, não era o jesuíta, era o pajé. Teve um dia que a gente tava na sala, a gente decidiu fazer um bootcamp, a gente decidiu passar um dia inteiro em um projeto. Fazendo um projeto. Aí a gente almoçou lá dentro da sala, foi Ai, meu muito Deus. legal. E a gente tava lá, todo mundo, não, imagine só, todo mundo discutindo um código, concentradíssimo, focadíssimo. Olhando todo mundo pra uma tela só. E aí o chão é de cerâmica lá. Sabe quando o sol bate e a cerâmica infla e ela começa a estourar? Aham. Imagine. Ninguém sabia que era Ninguém sério. sentiu que tava inflado pra falar bem assim, talvez estoure. Ninguém sabia. Tá todo mundo lá Meu Deus. vendo, quando do nada, dentro da sala. Você sabe o que é? Todo mundo sair de uma sala em 5 segundos.
Mas mesmo assim, gente, porque a gente não tem vídeo disso, A gente cara. correu muito. A gente correu muito. A gente falou assim, meu Deus, tá desabando aqui Todo o mundo na porta tá assim, olhando. Ai, a gente falou bem assim, não, isso aí talvez tenha sido pajé, Jesus, eu não sei o que foi que aconteceu. Enfim, nossa, foi... Experiência, viu? Nossa, no clube acontece várias coisas assim. O que aconteceu recentemente, a gente tava com um projeto de um carrinho, pai. E aí, enfim, a gente tava lá fazendo e tudo mais, eu conversando com o pessoal, e aí quando eu viro do lado, eu só escuto uma gritaria. O pessoal, todo mundo na sala lotada de gente nesse dia. Quando eu olho, eu só vejo a fumaça subindo. Eu falei, meu Dois Deus, aí a fios gente vai se botar... encostaram no polo negativo um do outro e fumaçou, queimou. Conectou os opostos e aí começou a fumaçar. E aí, né, eu, como presidente do clube, deveria, né, ter tomado a frente. Tirar da pilha, né, Mas- desligar, jogar no balde de areia, não sei. Eu saí tão rápido daquela sala. E se fosse por mim, se fosse por mim, já que a porta tava em chamas. Imagina. Não deixe essas crianças Não, Cadê as aulas disso? Então, não pode Não falar deixa. pra ele, os alunos tapam os ouvidos. Mas assim, eu me orgulho de dizer que nosso clube até hoje nunca queimou um microcontrolador. Só foi uma pilhazinha, tá, gente? Acidente Houve pequenos surtos? Houve. micros. Mas Eu sou um pouquinho medrosa. Um pouquinho, sabe? ela não pode sentir nada e esquentar levemente. É porque eu fiquei traumatizada desde então. Não, eu acho justo. Né? A gente completamente isso. Você olha pro lado e vê era muita fumaça. Sabe quando você pega uma panela e você bota alguma coisa alcoólica e desce o fogo e sai muita fumaça? Tá tipo assim, esse nível de fumaça, sabe? E aí desde então eu fico com medo. Aí sempre que a gente liga um componente, eu faço assim, ó. Eu toco em tudo pra ver se tá esquentando. Aí depois eu cheiro pra ver se tá subindo algum cheiro de queimado. Sabe, trauma? Eu tô assim. Tá triste. Uma pergunta aqui. Qual é o sistema de segurança daquela bote? Vocês têm balde de areia? Vocês têm extintor? Ó, lá de tem o incêndio? extintor de incêndio lá perto, mas a gente tem nosso regulamento, a gente tem uma regra de sempre simular antes de fazer. Então a gente tem uns simuladores de protótipos, né, que a gente sempre simula pra ver se tá dando tudo Que certo bom, gente. pra fazer. Nesse dia, de fato, só foi um acidente que aconteceu. A gente, na verdade, assim, a gente não... Era a primeira vez que a gente montou um circuito muito grande. E aí a gente não se tocou que, nossa, a gente deveria talvez ter prendido os fios um pouquinho mais e não ter desencapado tanto. Uhum. Então, de fato, foi um acidente do carrinho ter se movimentado e aí acabou tocando, e, enfim, né? Experiência. Experiência, próxima. acontece, acontece. Todo mundo tem que passar por isso, tomar um choquezinho, pegar um ferro de solda e se queimar. Meu Deus. Acontece, De boa. normal. A gente queria falar com vocês sobre o evento do dia 30 Sim, do Calabotics. sim, Vocês acabaram de convidar a gente pra cobrir sim. e a gente vai fazer esses cursos. Porque a nossa parceria tá ficando muito forte. E eu queria que vocês explicassem um pouquinho mais o que vai Bom, acontecer. O que acontece? O objetivo principal do Calabotics é ir para ficções. Né? Justo? Justíssimo. Então, tipo assim, a gente quer muito ir para algumas competições, só que o problema é viabilizar essas competições. A gente já tentou por alguns meios, né? Mas é muito complicado, é uma quantidade generosa de dinheiro, né? Normalmente não acontece aqui em Salvador, são em outros lugares. Então tem hospedagem, passagem, inscrição, né? Os componentes, então é um pouco complicado, mas a gente não desistiu. Eu acho que o Clube de Robótica é assim, um grupo mais persistente que existe. Sim. Estão rivalizando com a gente. Não é, Júlia? A gente tá aqui, ó. Não, verdade, o ensino é um rádio também. Vocês estão aqui, a Persistente, gente, ó. persistente. Porque, nossa, a gente já passou por muita coisa, assim, não jogou a toalha. Então, tipo, eu me orgulho muito do Sim. pessoal por causa disso. Então, a gente tá tentando viabilizar isso. Uhum. Então, o que a gente pensou e que a gente viu das outras equipes que já conseguiram ir é patrocínio. A gente precisa muito de patrocínio, a gente precisa de muitas pessoas que apoiem esse clube, né, a nossa liga. Então a gente quer montar um evento exatamente para abrir mais os olhos da faculdade para o Calabotics. Muita gente comenta, até mesmo dentro da escola de tecnologia, que não sabia que existia um clube de robótica. Falta muito dessa divulgação, né? Então exatamente meio que o evento é para isso, para abrir os olhos da galera. E a gente vai trazer alguns palestrantes para falar sobre temas bem legais. Vão ser 4 temas especificamente. A gente vai trazer Marcos Simões, que é aquele professor muito envolvido dentro da RoboCup e tudo mais. A gente conseguiu o contato dele. E ele sabe muito sobre IA. Enfim, e aí Marcos Simões ele vai estar lá para falar sobre IA, mas especificamente sobre IA para sistemas embarcados, né? Então para circuitos.
Por exemplo, interessantíssimo a gente ter tocado nesse assunto, porque eu lembrei um ponto muito legal. Quando a gente pensa em robótica, a gente fica muito assustado com as coisas que estão acontecendo. Os robôs vão dominar o mundo. Exatamente. Aí de Ultron, um negócio assim e tudo mais. Tipo assim, cara, você quer ter essas preocupações, tudo bem. Mas é importante falar que quando a gente dá uma ideia de um clube, e quando a gente tá pensando em ir pra competições, as competições não é pra isso. Muitas dessas competições... contando a história da Robocup, por exemplo. Lembra quando a primeira máquina ganhou do melhor jogador de xadrez? Garry Kasparov. E aí a galera tava tentando criar um IA pra ganhar do melhor jogador de xadrez. Conseguiram. Isso já me deixa nervosa. E a galera falava também na época, impossível, um bicho, uma máquina, E aí o que ganhar de um ser acontece? humano. Aí a galera de TI falou bem assim, gente, a gente não tem mais desafios. Não tem mais desafios. Qual é o desafio agora atual pra fazer a gente melhorar? Não tem. Aí ele falou, tem que fazer um desafio muito grande, tipo assim, absurdo. Aí pegaram e falaram, eu quero que vocês construam robôs que consigam ganhar da melhor seleção de futebol. É isso que Sim. vocês estão tentando fazer. A Robocup visa isso aí. é isso. Ou seja, lá tem... Tá, agora eu entendi. lá tem Por isso o competições de futebol entre robôs. E aí um robô, né, fica combatendo o outro dentro do futebol, porque até hoje, completamente inviável de um robô ganhar da gente, né? Até pra ter do meu irmão de, tipo assim, 5 anos de idade, o meu irmão ia ganhar do robô. Ainda, não sabendo da minha conta. Não quero assustar ninguém, mas enfim. E aí é isso, esse é o novo desafio. E aí, tipo assim, muita gente fala bem assim, isso faz sentido. Porque eu vou querer fazer. Tipo assim, e eu prezo muito por isso, inclusive. Eu gosto da ideia de fazer tecnologia com impacto. Tecnologia que tem um significado por trás, né? Então, é legal que você enxergue dessa outra maneira, porque é exatamente isso que a Robocup faz. Por exemplo, reconhecimento facial, que tem as catracas da UXL. Veio por causa da Robocup. Os robôs precisavam reconhecer a bola, precisavam reconhecer o gol. Então, foi daí que começou a surgir os estudos de reconhecimento. Então, hoje você entra nessa catraca por conta da Robocup. Então, tem várias coisas assim, né, de visão computacional, por exemplo. Estão surgindo projetos muito legais que vêm dessas competições, desses desafios, né? Lá na Robocup, além da parte do futebol, tem também sobre... robôs que consigam andar em caminhos complicados. Pra que quando haja um desabamento, um robô consiga entrar ali e ver, tipo assim, como é que tá a situação. Tem alguém aí dentro, né, que eu não tô sendo escutado aqui de fora e tudo mais. Então tem muitos projetos visando isso. Isso é bom. Inclusive, aqui Massa. dentro da Católica tem Já projetos. teve projetos assim, Então, a competição visa muito isso, né? Essa parte do Do desenvolvimento geral. do significado. Então, o Marcos Simões vai estar aqui pra falar sobre visando isso, né, essa questão da robótica em competições. A gente vai ter também nosso professor orientador Marco Câmara falando sobre aprendizado com microcontroladores, porque um problema que a gente tem na área de TI é que a gente aprende tudo de forma muito abstrata. Tudo é muito abstrato. E é muito difícil você entender as abstrações às vezes. Então, quando você pega uma coisa física e palpável e tenta aprender com isso, aí você tem um aprendizado melhor. Então ele vai palestrar um pouquinho sobre isso, falando sobre como a robótica pode te ajudar a entender coisas abstratas dentro da programação. A gente vai ter também uma pessoa que ainda estamos viabilizando, falando sobre automação industrial e também para falar sobre o mercado de trabalho dentro de sistemas embarcados, para o pessoal que quer migrar mais para essa área, né? E aí depois vai ter uma coisa muito legal, que o Calabotics vai apresentar. Eu tô fazendo um hackathon dentro do Calabotics. Eu montei equipes de 3 pessoas pra montar o melhor projeto que eles conseguirem imaginar. E eles vão apresentar no evento. Com a mesma estrutura do Só que agora eles não têm temas específicos. Eles vão montar o projeto que eles achem mais impressionante. E aí o público vai ser nossos jurados. Eles vão votar no projeto que eles acharem mais interessante. A gente vai apresentar lá na hora, né? E aí, a partir do projeto que foi escolhido, a gente vai fazer uma oficina pra ensinar a como fazer fazer aquele esse projeto. Gente, é muito legal. Eu gostei dessa ideia. Né? E uns spoilers aí é que vai ter uns presentinhos pra uma pessoa da plateia. A gente tem que ir. Vamos ter prioridade. Eu posso ter meu nome 10 vezes. Então, A gente vai estar pensando aí. a gente não tá pensando. Não é de falar Se no eu outro. ganhar, eu não aceito ninguém falando marmelada. Então, esse é o evento. A gente tá tentando viabilizar, né, direitinho. O clube tá vendendo bolos pra conseguir viabilizar o evento. A gente vai fazer um coffee break legal pro pessoal e tudo mais. Então, a gente tá tentando viabilizar o evento assim.
E aí é isso, né? A gente tá correndo atrás. O evento é dia 30. Isso. Começa às 1h. E termina às 5 da tarde, num sábado. Vocês estão fazendo esse mutirão pra vender bolos. Isso. Eu já vou comprar um. Tá muito Se gostoso. Eu queria ainda saber o tiver, a seguinte. gente... Quem quiser ajudar a gente, vocês no caso, Uhum. pra financiar o Coffee Break, Uhum. onde é que vocês podem te achar? Bom, eles podem entrar em contato pelo nosso Instagram, Sim, né? A gente tem nosso Calabotics. Instagram, @calabotics. É com Z, com S? É com S. 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 E aí, o pessoal seguindo lá, mandando uma mensagem no Instagram, já pode conseguir dar esse apoio pra gente, tá? E a gente vai viabilizar isso daí, vai ficar tudo direitinho. A gente quer fazer um evento legal, né? Pra todo mundo. Uma coisa que eu queria te perguntar, eu esqueci. O evento, você precisa fazer uma inscrição? Sim, vai precisar fazer inscrição, a gente vai abrir vagas ainda. E a gente vai postar, né, no Instagram, nos grupos, né? Tem que sim. A gente vai fazer uma divulgação sala em sala pra galera ficar sabendo e se E a gente inscrever. vai divulgar aqui no Isso Não É Rádio. Fiquem de olho, gente. Fiquem de olho, E aí vai abrir as inscrições. E a gente vai ver direitinho como vai, né, percorrer. Gente, eu acho que foi isso por hoje. Muito obrigada por falar com a gente. Obrigada a vocês. E, gente, uma coisa que eu adorei que as meninas estão falando, não só as meninas, mas a Escola de Comunicação e Tecnologia da Queroxal tem um fundo muito social. Tem. E eu acho que é por isso que a gente funciona bem. Sim. Então, assim, o convite, a porta fica aberta para vocês sempre Uhum. anunciarem qualquer projeto de vocês que Sim. vocês queiram Sim. né, passar para novos públicos. Uhum. E é isso, gente. Sim. Obrigada por A falar gente com a gente. Obrigada a vocês. Obrigada a vocês. Sim. Vale muito mais um aluno que produz do que um aluno que consome. Uhum. Sejam alunos que, sabe, produzam. E, tipo assim, em geral, em qualquer área, em qualquer coisa. Não seja só aluno que consome, que, tipo assim, é claro que ver palestra é muito bom. Participar de simpósio é muito bom. Você se enche de coisa ali que você tá aprendendo. Mas você não pode se aguardar aquilo dali. Você precisa botar pra fora. Então, tipo assim, produza. E aí existem diversas coisas onde você pode fazer isso. O Hackathon sendo uma delas. E, tipo assim, pra qualquer semestre, pra qualquer projeto, o Hackathon da UFSAL, né? Sendo você de qualquer recurso, você consegue sim expor suas ideias e, quem sabe, levar elas adiante. Né? Isso Não É um Rádio é um espaço de expressão e conexão da universidade e também uma vitrine de conteúdos e projetos incríveis. Então, se você tem um projeto ou um conteúdo relevante, cola com a gente, bora fazer uma collab?